O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutamos a palavra de Deus e a leitura do livro do profeta Ageu, quando o povo retorna do exílio da Babilônia, e a primeira tarefa é reconstruir o templo. E o Senhor fala, através do profeta Ageu, a Zorobabel, governador, e a Josué, sumo sacerdote: toma coragem, coragem, povo todo desta terra, ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo vai empreender esta ordem de Deus de reconstruir o templo. E o Senhor prometeu: hei de encher de esplendor esta casa. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira que tinha sido construído pelo rei Salomão. Trata-se, portanto, de um momento de uma renovação de fé do povo, que passa pela reconstrução do templo, mas que deve ser mais profunda, como anunciara o profeta Ezequiel, uma nova aliança, uma renovação da aliança. No tempo da igreja, lá no século XIII, o Senhor deu uma ordem semelhante a um jovem de Assis, que, tão fascinado pelo encontro com Cristo, abraçou a pobreza. O Senhor disse a ele, no momento de profunda intimidade com Deus: Francisco, reconstrói a minha igreja. E aquele pobre de Assis sai pelas ruas, pegando pedras, pedindo ajuda,
para reconstruir a pequena igreja de Porciúncula. E depois que ele faz lá, do jeito que sabia fazer, e reforma aquela pequena igreja de Porciúncula, o Senhor lhe diz: Francisco, não era esta igreja que eu pedi para você reformar. É a igreja viva. E aí ele entende e põe mão à obra, fundando a ordem dos franciscanos, que vai ser de um impacto fascinante, de renovação da igreja. Recordo que li, ainda no tempo de seminário, a biografia de São Francisco de Assis. E pelo menos nessa biografia dizia que quando ele foi ao Papa Inocêncio III para pedir a aprovação da ordem, houve reticências de cardeais, aqueles tão simples, sem nenhuma estrutura, como aprovar algo assim? Essa biografia dizia que o Papa teve uma visão da Basílica de São Pedro inclinando para cair, e um pobre, com a aparência mesmo de um mendigo, vinha, escorava e punha ela no prumo de novo. E aí o Papa aprovou a ordem dos franciscanos, até hoje tão importante na vida eclesial. E aquele jovem simples, pobre de Assis, na virada do ano 2000, foi considerado pela revista Times o homem do milênio. A força de Deus, a força da renovação espiritual. Nosso Senhor chegou a dizer, com referência ao templo: destruam, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Ou seja, ele inaugura um culto novo, em espírito e verdade. A Eucaristia é esse culto novo, é a celebração da sua paixão, morte, ressurreição. É preciso, no entanto, meus irmãos e irmãs, respondermos à pergunta que Jesus fez aos seus apóstolos. Primeiro, quem diz os homens que eu sou? E diante das opiniões, Jesus não se dá por satisfeito e pergunta: e para vós, quem eu sou? É preciso responder a essa pergunta. Não basta basear nossa resposta na opinião de terceiros. É preciso responder a essa pergunta a partir do encontro com Cristo vivo. Esse encontro transformador. Como Pedro, que respondeu: tu és o Messias, o Cristo de Deus. E desta pergunta e desta resposta deriva uma outra. O que é o cristianismo para você? É preciso também responder essa pergunta, porque para alguns o cristianismo é apenas uma moral restritiva, com normas negativas, numa perspectiva legalista. Para outros, uma religião de interesse, em que se pede apenas coisas para sermos beneficiados,
uma espécie de comércio espiritual. Para outros, uma proposta humanista, de renovação, de transformação do mundo, mas sem a perspectiva vertical, sem a dimensão desta verdade de Jesus como Filho de Deus. O cristianismo, a essência do cristianismo é a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. E a partir do encontro com Ele, se inaugura um itinerário novo na existência humana. Quantos testemunhos de pessoas que diz: o marco da minha vida foi o encontro com Cristo, que deu um novo horizonte ao itinerário da minha vida. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a buscarmos o Senhor, a darmos espaços para Ele, para esse encontro. Recordo, com meus 18 anos, afastado da igreja, tinha tido a infância cristã, inclusive na zona rural, a iniciação cristã que nossos pais primavam em nos conduzir, pequenos bebês ao batismo, depois a primeira comunhão com esmero. Me lembro até que se tirava foto, guardava de lembrança a foto da primeira comunhão, a confirmação que fazíamos ainda naquele tempo bem pequenos. Eu fiz antes da primeira Eucaristia. No entanto, na adolescência me afastei. E como foi importante aquele encontro, aquele retiro de final de semana, numa casa de retiro. Um novo horizonte existencial, uma nova direção se deu na minha vida a partir daquele final de semana. E logo depois começou o apelo de Deus no meu coração a ser sacerdote. Até falara disso quando tinha lá meus 7 anos, por um tempo curto. Depois não falara mais, não pensava nisso. Mas quando voltei para o Senhor, quando tive aquela experiência de encontro com Ele, floresceu esse apelo no meu coração. Desejo que você tenha esse encontro com Cristo. São João Paulo II, no discurso no México, na América Latina, ele disse: às vezes, falou isso a sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas. São João Paulo II disse: às vezes, meus irmãos e irmãs, nossa fé se torna débil, frágil. É preciso um encontro de olhos abertos e coração palpitante com Jesus ressuscitado. O cristianismo é, na sua essência, uma pessoa. Por isso é fundamental termos essa experiência de encontro com Cristo. Até conferências do episcopado latino-americano, como a conferência de Aparecida, falou muito dessa necessidade do encontro com Cristo. E chegou a dizer que sem esse encontro, pelo primeiro anúncio do Evangelho, os outros elementos do discipulado podem ficar estéreis, superficiais. Então é preciso essa experiência. Devemos pedir: Senhor, conceda-me
a experiência. Antigamente falava-se mais experiência de Deus. É a mesma coisa do encontro com Cristo, que se fala mais hoje, inclusive nos documentos eclesiais. Pedir a experiência de Deus, o encontro com Cristo em nossas vidas. Esse local aqui, a Associação do Senhor Jesus, tanto tempo de existência, aqui a presença da irmã Luísa, desde os seus inícios nesta obra, juntamente com o padre Eduardo, as outras irmãs de saudosa memória, irmã Nelly, irmã Cecília. Esse local tem sido um local de encontro com Cristo, e que se torna um marco na vida das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora queremos nos pôr de pé e apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso bispo diocesano, para que seja fortalecido em seu serviço pastoral ao povo que lhe foi confiado, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que não creem que Cristo é o Filho de Deus, para que, iluminados pelo Espírito Santo, se abram à verdade, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que se dedicam à limpeza e organização deste ambiente, no qual nos reunimos para celebrar, para que sintam a alegria da doação e do serviço, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Peça nesse momento essa graça do encontro com Cristo, sempre mais aprofundado em sua vida, meu irmão, minha irmã. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, elevamos ao Senhor estas nossas súplicas por Cristo nosso Senhor. Amém.